Hoje vamos discorrer sobre a importância das múltiplas ciências para a educação, em especial na formação e prática da docência, ao refletir sobre que oferecer como profissional à sociedade. O profissional da educação, ao buscar novos conhecimentos por meio do pesquisar e ter seu próprio acervo de conhecimento construído, para que tenha a possibilidade de relacionar teoria e escolher a ação prática mais adequada. Só lembrando, ao final se inscreva no canal para receber notificações das publicações e dar um gostar no vídeo. Então vamos lá? Lançar luzes sobre o porquê da reflexão e a importância da temática múltiplas ciências por vezes passa despercebido ou não é dada a ênfase necessária que o tema merece. Mas muito importante nos tempos atuais, diante de tantas mudanças, transformações e transição na forma como nossos alunos aprendem. Precisamos de sustentações para afirmar e guiá-los pelas múltiplas práticas pedagógicas. Vivemos um momento ímpar na educação brasileira em que os profissionais que lidam direto com o ensino, professores e coordenadores pedagógicos, devem contribuir com a gestão pedagógica na elaboração do currículo da rede, reelaboração do projeto político-pedagógico, PPP, dos planos de ensino e de aula, mostrando assim o seu valor e o protagonismo profissional. A melhor forma de tratar a temática é refletir sobre a educação, que vem do latim educatio, e que engloba o processo de ensinar e aprender e seus processos estruturantes, em que temos a gestão pedagógica como atividade fim, citada anteriormente, e a gestão acadêmica como atividade meia, só para citar a gestão institucional da Secretaria de Educação, a gestão da unidade escolar, o regimento interno escolar. Ao abrir as ações de gestões pedagógicas e acadêmicas, depara-se com uma série de atividades que precisam ser realizadas no início e ao longo e ao final do ano letivo dentro do universo educacional, que por vezes são ações acadêmicas, pedagógicas e que são para ambas. É nesse momento que deparamos com a falta de saber algo mais que só a pedagogia enquanto a arte de ensinar não explica. Mesmo que dentro da área de educação e da grande área do conhecimento em ciências humanas, é necessário as especialidades em outras ciências. É fundamental que se busque conhecimento nas ciências que estudam e pesquisam as necessidades educacionais, que tratamos como a convergência das ciências na educação, ou seja, a educação depende fundamentalmente das áreas, sub-áreas e especialidades que englobam outras ciências, de modo que detém sustentação às questões educacionais e sociais, o que intitulamos como sendo as ciências da educação, em que outras ciências contribuam além das humanidades, como, por exemplo, as exatas e da terra, as biológicas, as engenharias, arquitetura, saúde, sociais aplicadas, linguística, letras e artes, multidisciplinar e por aí vai à medida que a evolução humana for exigindo. Essas necessidades são marcantes e visíveis em nosso cotidiano. E como meio de clarificar, vamos aflorar 5 temas: a territorialização, a espécie humana, a importância da neurociência, a arte de ensinar e valores humanos. Vamos lá? Em territorialização, tratamos de elementos da geografia, da demografia, da sociologia, da urbanização e por aí vai. À medida que a sociedade se movimenta a delinear novas configurações ao ambiente de sua vivência, que será de grande valia para a interpretação em que perfil de sociedade a unidade escolar está inserida. A escola é urbana ou rural?
ser urbana do centro ou de periferia? Em centro de periferia é de ocupação, favelização ou conurbação. São caracterização que contribuem muito na contextualização do perfil do projeto político-pedagógico. Com a evolução da espécie humana, os nossos novos nascentes têm recebido uma nova codificação genética, o que eles impregnam por terem liberdade, espaço para os sentimentos, compreensão da emoção, respeito à natureza individual, no sentido original da criança de encantamento, imaginação e autoestima, desapego ao ego, movendo-se ao coração, deve-se ao desenvolvimento interno para a autoexpressão emocional e espiritual. Todos nós sabemos que temos como identidade individual as nossas digitais, nossas íris, o timbre da voz, e mais recentemente, com o estudo da neurociência, foi identificado que temos diferentes modos de processar o aprendizado, pois somos dotados de uma rede neural que processa o cognitivo de forma diferente. Ou seja, cada aluno possui um ritmo de aprendizagem, além da realidade social diferente que contribui para o seu estado de felicidade, o estado em que se aprende. Daí a importância de saber quem é quem e utilizar as múltiplas inteligências. Além desse caminho, há que ficar atento no entender que a criança atual é uma evolução da espécie humana e que são prematuramente senhores do que querem e muito questionadores. Em sendo assim, para nossas crianças e adolescentes de hoje, deve-se ficar nas linhas de pensamento pedagógico já fundamentadas para esses seres e atendê-los com trabalhos de sucesso, em que podemos citar e enfatizar a pedagogia Montessori, onde o potencial de aprender está em cada um de nós, de Maria Montessori, a pedagogia Waldorf, onde se defende a sensibilidade do ser, de Rudolf Steiner, e com o Bernard Rolfe na pedagogia da emergência, a pedagogia dos sentidos de Loris Malaguzzi, a Reggio Emília com a pedagogia dos sentidos e, por que não dizer, a Escola da Ponte do Zé Pacheco. Aqui no Brasil, o projeto Âncora em Cotia. Isso só para citar alguns trabalhos de sucesso que vão de encontro à realidade atual e possibilitam ao profissional, educador, uma aderência maior, para não falar total, à verdade e realidade de cada aluno. Dentre os 5 temas marcantes, deixei para investir um tempo maior no último exemplo, sobre valores. Por quê? Para verificar a importância no entendimento e utilização correta das ciências da educação. Com o advento da publicação da Base Nacional Comum Curricular, estão sendo realizadas uma série de atividades para a sua implementação via currículos da rede. E uma dessas ações foi o Dia D, Dia Nacional da Discussão da BNCC. Momento marcante para que todos os envolvidos no pedagógico das redes tomassem ciência do seu conteúdo. Nesse dia, a atividade C trata das competências do aluno e competências do professor. Questionada da seguinte forma, como pede, aliás, o material de trabalho da BNCC. Atividade C, prática 1 e 2. O que deve ser garantido nas práticas dos professores? Atividade C, princípios 1 e 2. Quais princípios precisam ter os professores? Nota que prática e princípio, conceitualmente, como estando relacionados ao começo e início de algo, serve para explicar o início da prática e princípio. No ato de ensinar na educação, estamos a apostar os princípios como humanos e morais. Cada ser humano tem seu princípio moldado de acordo com a educação e experiência de vida de cada um. É eles que serão acionados cada vez que a sua consciência exigir. Princípio, na forma como foi colocada no documento, remete à clássica filosofia,
em suas questões relacionadas a moral, valores e consciência. Nitidamente, há valores humanos, e nesse interim, temos a dizer que os governos podem investir muito dinheiro em competências, mas é impossível desenvolvê-las sem valores humanos. Os valores humanos não podem ser obtidos de um texto e nem fornecido por qualquer companhia. Não pode ser presenteado por amigos, nem obtido no mercado. Eles são uma atitude natural que provém do coração. Como podem verificar pelo simples exemplo discorrido, só pelas múltiplas ciências da educação podemos explicar a utilização e a atualização da educação. Entender as questões essenciais dos seres da virada do milênio, da nova era. O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe. É tão marcante a utilização das múltiplas ciências da educação que, por questões de entendimento dos quocientes, algo que se inicia no século XX e que vai tomando configuração à medida que o ser humano vai evoluindo. Então vejamos, no início do século XX, media-se a inteligência racional pelo QI, quociente de inteligência. Nos anos 90, e mais recentemente, com a necessidade das pessoas saberem lidar com suas emoções, é que se institui as inteligências emocionais, o QE, quociente emocional. Com as descobertas de como se comportam as nossas redes neurais e outras funções de nosso cérebro, um novo quociente surge, o da inteligência espiritual, o QS, quociente espiritual. Essa falta de sustentação e atualização nas questões específicas de que tratam e auxiliam as múltiplas ciências penaliza a educação e, por conseguinte, a sociedade. Existe uma vida inteira presente na escola na busca de disposições para seu futuro. Contudo, para se poder dizer algo a respeito desse futuro, é preciso penetrar na natureza oculta dos seres humanos, na organização escolar, em especial no aluno. Para avançar na busca de caminhos, é de bom tom refletir, pegando pela formação, sem essa de ficar apoiando na retórica do tempo no sentido das remanescências, mas pensar o curso de formação e as instituições de ensino. E responder por que se matricula no cursos de licenciatura em faculdade ou em instituto de instituições de ensino superior isolado, centro universitário e universidade, sendo essas as faculdades e ou institutos de educação e não pedagogia pura. A pedagogia é o curso de formação, é a licenciatura que habilita para exercício da profissão de professor em educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental. E a educação é a área de conhecimento dentro das ciências humanas. É aqui que a coisa começa a embolar, ao nivelar e horizontalizar o conceito de ter aderência ao curso de pedagogia e não à área de conhecimento específica, o que vem causando um descompasso da fundamentação nas especificidades das áreas de conhecimento que por vezes pertencem a outras ciências. Vou insistir, todo esse decorrer, exemplificar de alguma ciência é o alerta e lançar luzes na formação de formadores, a formação de gestores e formação em serviço na educação, bem como para o MEC e INEP, nas avaliações dos cursos, deixar clara a importância dos licenciados que lecionam nessas formações terem aderência à disciplina que trabalha. Isso porque tem-se visto na educação, notadamente em ciências humanas, a postura fechada em suas áreas de concentração, em fundamentações que não lançam luzes adiante. No entanto, a sociedade carece de pesquisadores, professores, nessa área com raciocínio, método de análise, forma de se comunicar e fundamentar na ciência da especialidade da matéria que está sendo oferecida. Só lembrando para finalizar,
A mesma linha de pensar deve ser seguida para a formação em serviços nas redes, até porque a pedagogia, enquanto arte de ensinar, não explica direito público, a contabilidade pública, a matemática, a arte, a administração e por aí afora. Deu para entender? Em tendo dúvida ou querendo trocar ideia, entre em contato pelos endereços a seguir. Pense nisso. Obrigado, muita luz, amor fraterno e altruísmo. Segue nosso contato para estabelecer a sinergia de aprender, desaprender e reaprender.